Bom dia a todos. Sou o professor Gilson Jerônimo da Universidade Federal de Pernambuco e essa é uma aula sobre os efeitos das ações de controle. Essa aula é referente à disciplina de servomecanismo. Tá? Bom, o que é que vamos ver nessa aula? Né? Vamos fazer uma análise aqui nesse sisteminha aqui. Aqui é um sistema de controle, só que é um sistema de controle com uma certa característica importante. Tá? O sinal de retorno ele é exatamente igual à saída. Tá? Então, nós não estamos admitindo uma distorção ou um atraso via sensor. Tá? Bom, isso facilita algumas coisas. Né? Esse sinal aqui, que nós chamamos de erro ou diferença, é basicamente a diferença entre o sinal de retorno e a entrada do sistema. Tá? Num sistema mais clássico, né, como é que ele funciona? Nós temos o nosso controlador, né, que vai ser a nossa ação de controle, ela vai estar representada nessa caixinha aqui. É algo que vamos implementar, né, para que o sistema responda da forma que a gente queira. E esse GDS aqui é o que nós chamamos da planta do sistema. Tá? É a planta do sistema. Aqui vamos supor, em algumas situações, um distúrbio, tá? E o distúrbio está ocorrendo mais ou menos aqui como se fosse atuando no sistema. Tá? Esse efeito, né, do distúrbio, né, ele normalmente é de dois tipos. Tá? Ou ele é do tipo degrau, normalmente ele não existia, de repente ele passa a existir. E você vai avaliar o impacto no sistema desse tipo de distúrbio. Né? Ou pode ser um distúrbio do tipo impulso. Né? Você verifica o que é que o impulso faz no seu sistema. Né? Normalmente impulsos eles são bons para modelar, por exemplo, colisões. Né? Então está lá o seu drone voando, que você vai com o estilingue, acerta aquele feijãozinho assim em cima do seu mini drone, com aquela força. O que é que isso vai acontecer com o drone? Né? Então, você medir o impacto disso, você verifica a resposta a um impulso do distúrbio. Tá? Bom, nessa configuração aqui, tá, nós vamos avaliar três tipos de sistemas que são bem comuns. Tá? São sistemas de primeira ordem, sistemas do tipo torque e sistemas do tipo carga inercial. Para esses três sistemas diferentes, vamos ver diferentes ações de controle. Né? Vamos ver controle proporcional, controle integral, controle do tipo proporcional integral e proporcional derivativo. Então, vamos ver esses quatro tipos aí, né? Embora que vocês vão verificar que não é preciso ver tudo. Tá? Bom, o que é que eu recomendo, tá, para vocês? Tá? Primeiro, tá? Aprendam a fazer essa análise. Tá? Por exemplo, o sistema ele pode mudar, a forma do controle, em vez de ser aqui, pode ser um controle na malha de realimentação. Posso colocar um controle antes da entrada e depois, né, da diferença. Então, dependendo da situação, aprenda sempre a como você vai fazer a análise. Tá? Então, isso é importante. Vou fazer aqui algumas situações, mas vocês aprendam a fazer. Ok? Uma outra coisa, tá, os casos principais, por exemplo, sistemas de primeira ordem. Qual o melhor tipo de controle ou ação de controle que nós podemos aplicar para sistemas de primeira ordem? Aí você vai, poxa, o melhor tipo de controle para o sistema de primeira ordem é um controle integral. Né? Para o tipo torque, eu tenho um outro tipo de controle. Assim por diante, você vai tentar pelo menos visualizar esses melhores casos. Tá? Por quê? No geral, os sistemas eles vão se comportar, né, como sistemas, vamos ver em aulas futuras, do tipo 0, tipo 1 e tipo 2, que são um pouco a ver com esses três sisteminhas aqui. Tá? Então isso serve para você ter uma base para você começar a procurar o seu sistema de controle.
Bom, pessoal, a estrutura do sistema que vamos analisar é essa estrutura aqui. Tá? Com isso, nós podemos tirar as equações no domínio de Laplace. Tá? Olhando aqui para a saída, nós podemos ver que a saída é a saída de um sistema G que recebe como entrada o E operado com C mais o distúrbio. Tá? Então, nós podemos escrever, né, que o nosso y de S ele é o E operado com C mais o distúrbio. Tudo isso, né, operado com o G de S. Okay? Essa é a nossa primeira equação. Bom, a nossa segunda equação é simplesmente que o erro, tá, ele é dado pela entrada menos a saída. Tá? Então, com essas duas equações, tá, você pode tirar a relação entre a entrada, desculpa, a saída, em função da entrada e do distúrbio, e você pode também tirar a relação entre o erro, né, em função da entrada e do distúrbio. Tá? Bom, aqui a relação entre entrada e saída é simplesmente o erro. Tá? E eu estou interessado em saber qual é a diferença entre a minha entrada e a saída. Tá? Então, eu quero avaliar para essa situação aqui específica, não simplesmente a resposta do sistema, tá? Mas sim como se comporta esse erro. Né? No momento que eu aplicar uma determinada entrada, como é que o erro se comporta? Né? O erro sempre vai para zero? Né? Então, é esse tipo de coisa que eu estou interessado. Bom, por essa razão, o que é que eu vou fazer? Em vez de eu calcular a relação do meu sistema entre a entrada e saída, eu vou calcular entre a entrada e o erro, e depois entre o distúrbio e o erro. Tá? Eu posso fazer também as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Aqui o sistema ele é linear, né? Você tem todos os sistemas aqui são lineares, você pode usar o teorema da superposição, tá? Se você quiser encontrar de uma maneira mais simples. Tá? Aqui eu estou calculando o erro no geral, tá? Sem usar superposição, considerando o distúrbio e considerando uma entrada. Tá? Basta eu usar essas duas equações. Se eu quiser a saída, eu substituo a saída, tá? No lugar desse erro aqui. Tá? Aqui, como eu quero o erro, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir a saída aqui como uma função, né, do erro. Tá? É isso aqui que eu vou fazer. Eu vou pegar isso aqui, tá, e jogar aqui. Tá? Quando eu fizer isso, tá? Aqui eu vou também, para não ficar repetindo Y de S, E de S, C de S, é tudo de S aqui. Tá? Tudo domínio Laplace. Tá? Então, para não ficar muito grande, vou botar de forma mais abreviada. Tá? Então, ó, quem é o Y? R menos E. Então, R menos E é igual a, se eu multiplicar o G aqui e o G aqui, tá? Eu vou ter o quê? CGE aqui, e aqui eu vou ter GD. Okay? O que é que eu preciso? Isolar o erro. Tá? Então, eu vou passar esse cara aqui para o lado de cá, passo esse R para o lado de lá. Quando eu boto o erro em evidência, eu vou ter menos 1 mais CGE, menos R aqui, mais GD. Tá? Então, eu posso escrever que, passando isso aqui agora dividindo, tá? E agora colocando de uma forma mais completa, né? A transformada de Laplace do erro é dado por essa função transferência aqui, operado com a entrada, menos essa função transferência aqui, operado com o distúrbio. Tá? Podemos ver, então, tá, que esse erro aqui, ele tem parte dele é responsável, né, o sinal de erro, né? Parte dele é responsável por um sinal na entrada, parte do erro é responsável por um sinal no distúrbio. Tá? O que é que eu posso fazer? Essa parte aqui do erro que depende da entrada, eu vou chamar de um EDR. Tá?
E essa parte aqui eu vou chamar de um E do distúrbio. Tá? E vou avaliar os dois. Tá? No zero a entrada, aplico um distúrbio. Tá? E vice-versa. Tá? Se eu quiser o erro com relação à entrada, zero distúrbio, aplico a entrada. Né? E aí a gente pode fazer essas análises. Tá? Note que isso aqui independe do controle que a gente utilizar e independe da planta que a gente utilizar. Tá? Então, são essas expressões que eu vou utilizar no decorrer dessa aula. Bom, pessoal, nós temos, então, vamos fazer essa análise para 3 tipos de sistemas. Sistemas de primeira ordem, tá? Nós vimos esse sistema aqui em sala de aula. Sistemas do tipo torque, tá? Sistemas de tipo torque, ele é um sistema de primeira ordem concatenado com um integrador. Tá? Só que aqui ele não é um sistema de primeira ordem padrão aqui, tá? Como vocês podem ver. É um JS mais B, né, e um S aqui. Tá? Esse sistema tipo torque ele tem essa função de transferência. Tá? Ou isso aqui multiplicado pela constante, tá? Também não faz muita diferença. Né? E por fim, nós temos o sistema com carga inercial. O sistema com carga inercial ele é uma espécie de uma constante, né, operado com duas integrais. Né? Alguns sistemas eles possuem esse tipo de resposta. Tá? Então, esses são os possíveis plantas, essas são as 3 plantas que vamos analisar. E as ações de controle, vamos considerar controle proporcional, você tem uma constante, né? Ou seja, você apenas dá um ganho. O controle de tipo integral, você dá um ganho e integra, tá? Uma integral que você faz. Aí você amplifica o valor da integral. Então, você pode ter uma combinação desses dois, que é o chamado proporcional integral. E você pode ter também proporcional derivativo. Tá? Só derivativo normalmente não é utilizado, tá? Mas proporcional derivativo é. Pois bem, outro resultado interessante, tá, é que se o seu sistema ele é estável, ou seja, se ele não contém polos instáveis, você pode utilizar o teorema do valor final, né, que ele também foi demonstrado lá, né, no desafio, para poder você encontrar, né, o valor de estabilização do erro. Né? Então, ó, existe uma fórmula bem simples, né? Ele vai ser simplesmente a transformada de Laplace do erro multiplicado por S, quando S tender a zero. Tá? Então, se esse limite aqui convergir para algum valor, esse valorzinho aqui vai ser o erro em regime permanente. Tá? Então, para aqueles 2 tipos de erro, nós primeiro verificamos se o sistema é estável. Se o sistema for estável, a gente vai e calcula quem é o erro em regime permanente. De 2 tipos de erro. Tá? Se algum daqueles erros divergir, significa que o sistema ele é instável com relação àquele erro. Tá? Ou seja, aquele erro vai fazer com que o sistema não funcione. Tá? Na prática é isso que vai ocorrer. Pois bem, vamos começar então. Vamos começar com sistemas de primeira ordem. Tá? O sistema de primeira ordem padrão, tá? Nós vimos isso em sala de aula, ele é dado por essa expressãozinha aqui, em que esse tempo é o conhecido tempo linear de subida. Tá? É um parâmetro do sistema de primeira ordem. E também nós vimos isso. Tá? Se a gente colocar um controle do tipo proporcional, o sistema equivalente, né, se você for fazer a conta, vai dar esse resultadozinho aqui. Tá? Lembrando, ele vai dar CG dividido por 1 mais CG. Tá? Se você fazer essa continha, você vai obter isso aqui. E olhando para cá, você verifica que esse sistema é um sistema de primeira ordem. Tá? Porém, ele não tem a forma de um sistema de primeira ordem padrão. Tá? Mas você pode colocar isso aqui, como nós vimos em sala de aula, acho que foi uma das primeiras aulas, né, de servomecanismo, né, que a gente faz? A gente coloca uma constante aqui para fora, e aí vira uma constante vezes um sistema de primeira ordem padrão. Tá? Você consegue
representar dessa forma. Olhando para cá, você vê que aqui os polos são estáveis, né? Então o sistema é estável. Né? Sistema estável, você pode calcular o erro referente a uma resposta na entrada e o erro, né, que você vai ter referente a um distúrbio. Tá? Então você faz essas duas continhas, tá? Olha só, quando você faz essa conta aqui, né, a gente vai substituir aqui o CDS por K, o GDS por isso aqui, a gente obtém isso aqui. Tá? Se a gente considera que nossa entrada ele é um degrau, né, vamos supor que a gente entrou com um degrau aqui, era uma coisa, passou a ser outra, né? Era 0, passou a ser 1. Então, a transformada do RDS é 1 sobre S. Se eu multiplico isso aqui por S, eu corto esse 1 sobre S daqui. E aí eu preciso fazer o S tender para 0. Quando eu fizer o S tender para 0, eu vou zerar esse termo, zero esse termo. Isso aqui vai dar 1 dividido por 1 mais K. Tá? Então, o que acontece? Esse tipo de sistema de controle vai fazer com que, em regime permanente, tá? A entrada, né, a saída nunca vai chegar na entrada. Tá? A não ser que realmente esse valor de K seja muito grande. Se o valor de K for alto o suficiente, você pode negligenciar esse erro em regime permanente. Tá? Uma questão interessante é, dado que esse R é um degrau, encontre a expressão no tempo, tá? Do ER de t. Tá? E também encontre a expressão no tempo desse Ezinho ED de t. Tá? Aqui também, ó, se você faz para o erro com relação ao distúrbio, note que o distúrbio ele vai afetar o seu sistema. Né? Isso aqui eu estou calculando para um distúrbio de amplitude A. Tá? E aí o erro em regime permanente vai dar menos A dividido por 1 mais K. Tá? Então tente fazer essas continhas também. Tá? Se não conseguirem, vocês me avisam. Tá? Mas veja que você vai ter interferência de distúrbios, eles vão alterar a saída do sistema. E na prática, né, a saída ela nunca vai estar próxima da entrada, a menos que você consiga fazer um ganho aqui muito grande. Tá? Bom, agora vamos supor, tá, uma ação de controle do tipo integral. Tá? Essa ação de controle é dada por uma constante dividida por S. É como se eu tivesse um integrador e uma constante aqui, né, no lugar desse C de S aqui. Tá? Então vamos ver primeiro como é que fica o sistema. Então nós vemos aqui, ó, que o sistema equivalente, tá, quando você faz a continha, vai ser dado por essa equação aqui, é um sistema de segunda ordem. Tá? E não só um sistema de segunda ordem, tá, mas é um sistema de segunda ordem padrão, tá? Com ômega-n ao quadrado, né, igual a k sobre t. Tá? Então, se você for ver isso, ó, é um sistema de segunda ordem padrão. Significa o quê? Que a resposta degrau ela vai tender a 1. Né? E vamos ver isso, tá? Olha só, se a gente faz agora os cálculos, né, do erro com relação à entrada, né, ou seja, a gente zera o distúrbio, calcula a resposta, qual é o erro, né, em função de uma entrada do tipo degrau. Né? Você faz o limite aqui, ó, né, vamos supor que o R de S é 1 sobre S, né, e aí quando você fizer S vezes o erro, né, esse R de S aqui se cancela, e aí eu vou fazer o S tender para 0. Quando fizer o S tender para 0, essa partezinha aqui dá 0. E essa partezinha aqui dá 0. Daria 0 dividido por 0 mais K. Tá? E isso aqui vai dar 0. Tá? Ou seja, o erro em regime permanente vai para 0. Tá? Note que o erro em regime para 0 vai para 0 independente dessa constante K. Tá? Isso é bem legal. E se você faz essa conta para o erro, né, com relação ao distúrbio, né, você zera a entrada, considera um distúrbio tipo degrau, você vai ter, né, que o erro com relação ao distúrbio do tipo degrau, ele também vai para 0. Tá? Então esse controle aqui integral ele é muito bom para esse tipo de sistema.
Bom, pessoal, vamos ver um resumo então aqui sobre o controle proporcional em sistemas de primeira ordem. Né? Primeira coisa, no sistema de primeira ordem, quando você aplica um controle proporcional, o sistema equivalente ele fica um sistema de primeira ordem. Tá? Ok, a estabilidade do sistema de primeira ordem é estável, sempre estável, porém ele vai apresentar um erro em regime permanente com relação à entrada. Tá? Então, O ele não é tão bom assim. Tá? Além disso, ele também vai apresentar um erro com relação a distúrbios. Tá? Então, algum tipo de distúrbio ele vai interferir na sua saída. Né? Ok. Já o controle integral, tá? Em sistemas de primeira ordem, o sistema é equivalente, ele vira um sistema de segunda ordem, estável e um sistema do tipo padrão. Tá? Além disso, não apresenta erros em regime permanente, tanto com relação à entrada quanto com relação ao distúrbio, independente da constante que você amplifique a sua integral. Tá? Isso é legal. Tá? No caso, essa constante ela vai diferenciar no coeficiente de amortecimento, tá, do seu sistema de segunda ordem. Tá? Ok. Vamos então para sistemas aqui do tipo torque. Tá? Sistemas do tipo torque eles possuem essa resposta aqui. Né? É uma JS mais B. Tá? Normalmente o J tem a ver com o momento de inércia, o B tem a ver com uma certa viscosidade. Né? Bom, vamos considerar esse sistema aqui, primeiramente, um controle proporcional. Tá? Se vocês lembrarem lá, o controle proporcional ele não foi tão bom, né, para o sistema de primeira ordem. Vamos ver o desempenho dele aqui nesse tipo de sistema, que é um sistema até um pouco mais sofisticado que o sistema de primeira ordem. Né? O sistema do tipo torque é um sistema de segunda ordem. Tá? Olha só, quando a gente coloca aqui para ver o sistema equivalente, e usa essas formulazinhas aqui, quando você percebe, você vê que você forma um sistema de segunda ordem. O sistema equivalente ele vira um sistema de segunda ordem. Tá? Mas não qualquer sistema de segunda ordem. Tá? Note que é um sistema de segunda ordem padrão, tá? Com frequência natural ao quadrado dado por K sobre J aqui. Tá? Então você consegue até calcular os parâmetros aqui, né, em função dos valores de controle, né, das constantes aqui de proporcionalidade. Bom, então olha, já deu bom, né? Outra coisa, os coeficientes são todos positivos, que todas essas constantes são positivas, o sistema é estável. Tá? Vamos dar uma olhada no erro, tá? Com relação a uma entrada do tipo degrau. Né? Então se a gente aplica um degrau, né, e utiliza a mesma fórmula, né, aqui vai multiplicar isso tudo aqui por 1 sobre S, né? Desculpa, vai multiplicar isso tudo aqui por S, né? Esse R de S vai passar a ser 1 sobre S, cancela, vai fazer S igual a zero, né? S igual a zero vai zerar todo esse numerador, já o denominador fica só o K aqui, tá? Aqui muito cuidado, tá pessoal? Se zerar o denominador, a gente não pode, né? Não é tão simples assim, a gente teria que ver, zerar em cima e embaixo, tem que avaliar os limites, tá? Mas aqui, como só zerou em cima, beleza. Então, o tempo de o valor do erro em regime permanente dá zero com relação à entrada. Porém, com relação ao distúrbio, tá? Vai apresentar aqui um erro, tá? Com relação ao distúrbio. Tá? Então, note que o controle proporcional ele já é um controle relativamente bom. Tá? Vamos ver então, será que o controle integral vai ser melhor? Vamos dar uma olhada. Então, ó, quando a gente vai para o controle do tipo
integral, né? Ou seja, controle K sobre S, que a gente vai calcular o sistema equivalente, né? A função de transferência equivalente total, né? Nós vamos chegar na seguinte função de transferência, né? No qual embaixo nós vamos ter js ao cubo mais b s ao quadrado mais k. Faltou aqui o coeficiente do s, tá? Então, obrigatoriamente, faltou um dos coeficientes, obrigatoriamente já tem um polo, né? Já tem um polo instável, tá? Ou seja, esse sistema aqui já é instável. Esse controle aqui não vai funcionar. Tá? O sistema vai, né, entrar em instabilidade. Ok? Então, não adianta calcular, tá, aqueles limites, né, o erro em regime permanente com relação ao distúrbio, nem com relação à entrada, porque o sistema não é estável. Se você calcular aquela fórmula ali, vai dar um valor que não corresponde à realidade. Tá? Então pode até convergir se você calcular a fórmula lá do erro, mas não vale porque o sistema como um todo ele é instável. Tá? Bom, podemos então pensar numa espécie de controle que ele é proporcional e integral. Né? Ou seja, ele é a soma de um controle proporcional, né, em paralelo com um controle integral com constante de tempo aqui, TI. Né? Você arrumando aqui essa fórmula, né, você tem essa seria a forma aqui do seu controle. Tá? E é fácil de implementar isso. Vamos calcular então o sistema equivalente. Tá? Quando a gente calcula o sistema equivalente agora, nota que dá uma equaçãozinha bem grandinha, tá? Mas esse termo com esse, repete esse termo com esse, cancela isso aqui, ó, tá? E aí você tem esse polinômio aqui embaixo. E aí, em resumo, nós vamos ter isso aqui. Tá? Agora sim, a gente tem um coeficiente com S3, um coeficiente com S2, um coeficiente com S e um coeficiente independente. Bom, temos aqui, né, todos os coeficientes, são coeficientes positivos. Podemos afirmar que esse sistema aí ele é estável? Não necessariamente. Tá? Para você verificar se ele vai ser estável, você precisa, aqui, você pode utilizar o critério de Routh, tá? Para tentar identificar em que situação esse sistema é estável. Você pode jogar valores aqui, né, os valores das suas constantes, verificar se o sistema é estável. Ou você pode ainda encontrar condições, tá, que eventualmente o K e esse TI aqui devem ter, para que o sistema, né, ele seja estável. Tá? Então, vou deixar isso aí para vocês investigarem. Tá? Qual é a condição que K e esse TI aqui devem satisfazer para que, quando você utilize esse tipo de controle, com esse sistema do tipo torque, com esses parâmetros aqui, J e D, qual é a relação, né, que TI e K devem ter para garantir que esse sistema aqui seja um sistema estável. Tá? Então, vou deixar isso para que vocês tentem investigar, tá? Né? Depois a gente pode, né, verificar se a resposta aí está correta. Tá? Então, se o controle, né, proporcional, né, tem situação que, né, claro, tem que investigar primeiro, mas supondo que existe uma condição de estabilidade, vamos então verificar, né, caso ele seja estável, para onde vai, né, os limites, né, do erro em regime permanente. Tá? Com relação à entrada, fazendo as contas aqui, tá? Nota que fica bem grandinho aqui, no final dá isso aqui, ó, meio grandinho. Tá? Note que o RDS vai cancelar quando eu multiplicar por S. Tá? E aí eu vou fazer o S tender para zero. Note que em cima dá zero, porque eu tenho aqui S ao quadrado. Tá? Embaixo, se der diferente de zero,
isso aqui vai para zero. Vamos lá. Essa parte aqui vai toda para zero. Essa parte aqui vai tender para cá, né? Porque essa parte aqui zero, aqui você fica só com um 1 aqui, né? Então, ficou zero dividido por k, que dá zero, portanto, o limite vai para zero. E você tem um erro em regime permanente com relação à entrada, igual a zero. Faça a mesma coisa para o distúrbio. O que é que vai acontecer? Usando a fórmula, né? Vai ter essa expressãozinha aqui. Novamente, quando eu fizer o limite indo para zero, a parte de cima, né, de S indo para zero, essa parte de cima aqui vai para zero, essa parcela aqui vai para zero e essa parcela aqui vai para cá. Tá? Vai dar zero sobre k, portanto vai para zero. E aí sim, pessoal, temos os erros em regime permanente vão para zero, tá? Independente do seu distúrbio da entrada. Bom, então vamos aí para o nosso resumo então, do sistema, né, do tipo torque. Tá? Quando a gente aplica um controle do tipo proporcional, né, já é quase bom. Tá? Nós temos um sistema equivalente, né, de segunda ordem e é sempre estável. Tá? Então, se sua preocupação é a estabilidade, tá, o controle do tipo proporcional vai ser muito bom para esse tipo de sistema. Não apresenta erro em regime permanente para a entrada, porém, vai apresentar, né, um erro em regime permanente para o distúrbio. Tá? Então, olha, o controle proporcional é bem razoável. Tá? Já o controle integral, se você utilizar com esse tipo de sistema, o sistema ele não vai funcionar. Tá? O sistema equivalente ele é instável, não vai divergir. Tá? Então, não façam isso. Tá? E se fizer isso, não adianta também calcular, né, os limites lá dos erros. Tá? Você pode até achar o valor, mas não tem nenhum significado. Bom, e finalmente, né, nós colocamos um controle do tipo PI, tá, proporcional integral, e aí nós construímos, né, um sistema de terceira ordem. Tá? Esse sistema não necessariamente é estável, mas é possível que você faça com que ele seja estável. Tá? Você consegue encontrar uma condição lá para que você tenha uma constante e um tempo, né, de integração para que o sistema ele seja completamente estável. Tá? E aí você garantindo que o sistema é estável, você não vai ter erro em regime permanente nem da entrada e nem do distúrbio. Tá? Então seria o melhor tipo de controle. Tá? Claro, você sabendo ajustar, seria esse controle proporcional integral, pelo menos com relação às ações de controle que nós avaliamos aqui. Tá? Bom, vamos avaliar agora, tá, o sistema do tipo carga inercial. O sistema do tipo carga inercial ele tem aquele B, tá, do sistema do tipo torque, ele vale zero, como se não tivesse viscosidade. Né? Então, se você bota o sistema para rodar, ele fica rodando lá indefinidamente. Então, vamos avaliar um controle proporcional para esse tipo de sistema. Tá? Quando a gente coloca o controle proporcional, joga na fórmula do sistema equivalente, o sistema equivalente total vai ser esse aqui, ó, K dividido por JS ao quadrado mais K. Tá faltando o termo com S. Né? Então, ó, logo, né, se você for ver aqui, ó, tem raízes que estão no eixo imaginário. Tá? Então, não, esse sistema aqui não é estável. Tá? Então, esse tipo de controle para esse tipo de sistema não vai funcionar. Bom, se você fizer a mesma coisa para o sistema controle do tipo integral, também não vai funcionar. Tá? Vai ser instável. Bom, e agora? O que eu faço? Tá? Tento o controle proporcional integral, também vai dar problema, vai ser instável. Mas aí vamos tentar um tipo de controle aqui
tá? Um pouquinho diferente, né? Vamos tentar o controle do tipo proporcional derivativo, tá? Então, ó, esse controle agora ele tem uma componente que é uma constante, né? Vai dar uma amplificação e vai aparecer um termo aqui com S e uma constante de tempo derivativo, tá? Se eu considerar agora essa ação de controle aqui com essa planta aqui, quando a gente for calcular o sistema equivalente, vai dar um sistema desse tipo aqui, né? E note que não é um sistema de segunda ordem padrão, tá? Mas é um sistema de segunda ordem, tá? Porém, né, todos os coeficientes aqui são positivos, é um sistema de segunda ordem estável. Bom, falta agora avaliar, né, se o erro em regime permanente, com relação à entrada e com relação ao distúrbio, eles vão para zero, se todos vão para zero. Tá? Bom, vou deixar essa parte para vocês como atividade, tá? Mas eu adianto que isso aí tem no livro também, né? Se vocês não conseguirem achar o resultado, vai lá e dá uma olhada no livro. Tá? E se tiver dúvida, vem conversa comigo que a gente vai e tira essas dúvidas aí. Então vou deixar essa tarefinha aqui para vocês, beleza? Bom, antes de finalizar a aula, tá? Eu quero falar um pouco sobre os aspectos práticos, tá? Dessa teoria, tá? Dessa relação de que para um sistema desse tipo, um controle desse tipo sempre vai ser bom. Isso não é bem verdade, tá? E por que isso acontece? Primeiramente, em muitos sistemas você não tem uma recuperação da saída de forma perfeita, né? Isso é feito através do sensor. E esse seu sensor está sujeito a erros, né? Erros do tipo viés, atraso, está sujeito a ruídos. Então, nem sempre, né, vai ter disponível aqui a saída, tá? Para que você consiga colocar o erro, né? E se você não tem a sua saída aqui, né, ou pelo menos um sistema, né, que vá convergir para a sua saída, no fim aqui esse erro não tem a ver, não é a diferença entre a entrada e a saída, e sim a diferença entre sua entrada e uma estimativa da saída. Tá? Então isso meio que muda tudo e todas as análises, né, que a gente fez, dependendo do HDS aqui, não vai funcionar. Tá? Porém, se esse HDS, mesmo que ele tenha algum distúrbio, mas se ele vai convergindo para a saída, essas análises, né, se o atraso também for relativamente baixo, a ponto de ser desprezada, aquelas análises elas vão ser úteis. Tá? Os sistemas, né, quando você vai fazer as ações de controle do tipo integral e derivativo, né, sistemas do tipo integral são instáveis. Né? Só que quando nós implementamos uma integral aqui, normalmente esse problema da estabilidade ocorre quando você tem um sinal do tipo DC aqui, para fazer com que a integral vá aumentando indefinidamente. Tá? Só que a nossa integral aqui, né, ela é uma integral que ela vai ter uma saturação. Tá? É impossível você fazer uma integral ideal. Tá? O seu sistema aqui, normalmente o seu atuador aqui, quando você entra aqui no seu sistema, ele tem uma saturação. Tá? Então, por mais que essa integral seja boa, mas você vai acabar entrando numa espécie de saturação. Tá? Então, isso vai ocorrer muito para sinais de baixa frequência. Tá? E principalmente quando esse erro aqui ele divergir. Tá? Ele tiver uma componente DC. Tá? Se o sistema for de tal forma que ele seja estável, o erro sempre vai para zero, você não vai ter muito esse problema com sua integral. Tá?
Porém, a derivada, ela vai apresentar muito problema com ruído. Tá? Então, a sua derivada aqui, tá? O problema de saturação com a derivada, você faz isso para sinais baixa frequência ou ruídos. Tá? Então, ruídos variando, você começa a ter nível de derivada muito altos e você começa a basicamente não ter uma derivada. A derivada começa a estar saturada, quase completamente sem sinal. Isso faz com que a sua ação de controle ela fique quase on-off, tá? Por causa do derivador. Tá? Então, tem que ter muito cuidado quando for implementar aqui as derivadas. Tá? Elas, sistemas com derivados aqui, né, é complicado. Tá? Na prática, vocês vão acabar tendo alguns probleminhas. Tá? Bom, pessoal, então é isso. Tá? Então, uma vez que vocês considerar esses aspectos práticos, tá aí um resumo das principais ações de controle nos 3 tipos de sistemas, né, mais simples, né, vamos dizer assim, que podem existir. Tá? Esses sistemas são bem simples. Tá? Então, a aula de hoje ela tem a ver, tá, com a seção 5.7 do livro. Tá? E é isso aí, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima.